Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, que todos estejam protegidos pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos a mais um bate-papo, mais uma conversa, né? Que é muito bom, uma conversa sobre a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre adoração, mas antes vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós. Senhor, nós agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede de vida, te agradecemos pelas tuas bênçãos. Peço que o Senhor guarde a todos esses que estão vendo esse vídeo, que eles possam ser agraciados pela presença do Espírito Santo, a quem nós pedimos agora para nos conceder sabedoria, em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar com o estudo, com o bate-papo, com o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4. Tá? A gente viu no bate-papo passado sobre os nomes de Deus. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, ele precisa de uma adoração. E vamos entender um pouco sobre isso. Tá? Gênesis capítulo 4, verso 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta. Verso 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, caiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irritado e por que decaiu seu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos até o verso 7, entender algumas coisas. No verso 1 diz que Adão coabitou, teve relações, tá, com Eva e concebeu e deu à luz a Caim. Quando Caim nasce, ela diz um nome assim: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tá? Esse termo aqui, adquirir, varão com auxílio do Senhor, algumas traduções dizem que alguns estudiosos dizem que é assim, que quando ela concebeu, ela diz assim: concebi um varão, o Senhor. Então, Eva demonstra aqui a esperança no Salvador, e ela achava que Caim seria quem iria nascer, aquele que iria salvar a humanidade. Por isso que ela aqui, na tradução nossa, diz assim: concebi com o auxílio do Senhor. Tá? Então, diz, ela esperava que Caim fosse a salvação, o Salvador. Tá? Por isso que o Senhor, né, diz aqui no comentário bíblico, adquiriu um varão, o Senhor. Tá? Então ela tinha essa esperança que Caim fosse o Salvador, fosse o Messias, né? Continuando, no verso 2 diz assim: depois deu à luz a Abel. Alguns estudiosos, tá, no comentário bíblico adventista até cita isso, diz que há possibilidade, não há uma certeza, mas há possibilidade de Caim ser gêmeo de Abel. Por quê? Porque eles falam que toda vez que você encontra na Bíblia concebeu, então diz assim, seria assim: diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concedeu e deu à luz. Mas não diz que coabitou ele de novo com ela e nasceu Abel. Então a ideia aqui é que como se Abel tivesse vindo logo depois. Então por isso que alguns estudiosos, não todos, consideram a possibilidade de Caim e Abel serem gêmeos, tá? Uma possibilidade, não é uma certeza, tá bom? Depois a gente nota aqui que diz assim: aconteceu que no fim dos tempos, não se sabe quanto tempo. Quanto tempo foi isso? Não dá para saber. A gente só sabe que teve, depois de algum tempo, tá? Eles vieram oferecer o sacrifício, tá bom? E qual é o problema?
Vamos entender os problemas aqui. Diz assim que Caim ofereceu, olha aqui, ó, diz assim, no verso 3, que Caim ofereceu do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No verso 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura. Aqui a gente já entende alguma coisa. Caim ofereceu uma oferta. Ele não ofereceu a oferta que Deus quis, ele ofereceu uma oferta. No livro História da Redenção, tá? Diz assim: Caim trouxe sua oferta apenas a oferta perante o Senhor com murmuração e infidelidade no coração, em referência ao sacrifício prometido. Diz que havia um problema. Caim era meio revoltado com Deus porque tinha expulsado Adão e Eva do paraíso. Então ele não conseguia aceitar essa ideia de que ele seria... ele não concordava com a ideia de ter sido expulso. Então, quando veio o momento dele oferecer essa oferta, diz aqui, ó, que ele ofereceu com murmuração, tá? Na página 52 ainda diz assim: ele não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Nem a oferta dele mesmo foi uma oferta verdadeira. Porque ele diz aqui, ó, Caim não estava preocupado em trazer nem mesmo o melhor de seus frutos. Ele trouxe uma oferta qualquer. Ele chegou, trouxe uma oferta e tudo bem. Abel, não. Olha aqui, Abel ofereceu das primícias. Deus, percebendo isso, olha aqui, foi conversar com ele. Olha no verso 6. Então lhe disse, né, no verso 5 diz que ele irou-se e caiu o semblante. No verso 6 diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irados? Por que te decaiu o semblante? Se procede bem, como é o certo, será aceito. Se todavia procede mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus foi conversar. Eu falei uma vez para vocês que quando Deus chama para conversar, o que foi o que aconteceu com Adão e Eva, é que Deus está dando a oportunidade de se arrepender. Deus não quer castigar. A gente tem na Bíblia que fala assim: Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele se arrependa. Então o fato de Deus conversar conosco, Deus dialogar, Deus dar essa oportunidade, ele quer trazer a gente à memória, tal foi o que ele fez com Caim, trazer para falar assim: nossa, eu fiz besteira, me perdoa, Senhor. Ele perdoa, gente. Ele está disposto a nos perdoar, tá? E aí a gente tem, a partir do verso 8, o Caim matando Abel, tá? A gente vê aqui que diz no verso 8, diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Olha, ele chamou Caim, ele chamou Abel para ir ao campo, tá? E ali ele se levantou contra o seu irmão. No livro História da Redenção, também é dito que chegou lá, Abel tentou, sabe aquele negócio de irmão, o irmão querendo aconselhar seu irmão, o irmão que ama o irmão, tentou falar: não, olha o que você fez de errado, calma, Deus está certo. Ele se irou e matou seu irmão. Aí nós temos novamente um diálogo entre Deus e Caim. Então diz o Senhor: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: sei lá, acaso sou eu tutor do meu irmão, eu tenho que cuidar dele? E ele diz assim: que desfez esta é a voz do sangue do teu irmão contra clama sobre mim. Bem, Deus volta a conversar. Se Caim tivesse pedido perdão, se arrependido, Deus teria perdoado e ele teria continuado lá na família dele, tá? Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor. Então, se ele tivesse pedido perdão, ele tivesse arrependido, Deus teria perdoado. Deus teria perdoado ele, né? E aí a gente sabe da história. Ele se afastou, aí diz que maldito será a terra. O que a gente quer entender? Assim, Deus nos chama para entender quando nós erramos, tá? Tanto que aqui na Bíblia, você vê que Deus usa 7 vezes a expressão seu ou teu irmão, né? Ele diz assim no verso 8, diz Caim a Abel, a Bíblia usa, né? Diz Caim a Abel, seu irmão. Depois Caim se levantou contra Abel, seu irmão. Disse o Senhor no verso 9, onde está Abel, teu irmão? Aí ele diz: não sei, sou acaso o tutor do meu irmão? Então quando a gente vê, ele fala 7 vezes, tá?
a expressão, a Bíblia cita 7 vezes a expressão seu irmão ou teu irmão, o irmão. Então, para ver que também era algo, o crime foi um crime terrível, terrível, né? O fato dele ter matado o irmão foi terrível. Mas o que a gente aprende com esse texto bíblico? O que a gente está trazendo aqui é adoração, tá? Adoração, foi isso que eu falei antes. O que representa Caim e Abel? Caim e Abel representam as duas classes de adoradores que têm existido desde a queda, tá? Ambos construíram altares. Os dois construíram altares. Os dois levaram oferta. Só que a oferta de Caim não agradou a Deus. A oferta que agradou a Deus foi a oferta de Abel. Qual é essa diferença? Por que uma oferta não agrada a Deus? Tá? Para a gente entender a resposta, a gente tem que entender o que é salvação. Quando a gente vai em Efésios, diz assim: nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação não é por mim, não é assim, feita por mim, tá? Então, Abel representa também aqueles que querem a salvação pelas obras, tá? Abel não. Deixa eu voltar. Caim representa aqueles que a salvação pelas obras. Eu me salvo, eu fiz, eu consigo, eu dou um jeito, tá? Então, eu dou estudo bíblico, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado. Eu. Não é assim que se faz. Abel representou aquele que a salvação que crê na salvação única e exclusivamente por Deus. Ele trouxe das ofertas do que ele tinha de melhor, do jeito que Deus queria. Então, Caim representa aqueles que a tentativa de obter a salvação pelas obras, tá? Que é a base da religião e da adoração falsa. Religião e adoração falsa, salvação pelas obras. O abismo entre o céu e a terra ainda continua, porque eu não posso me salvar por mim mesmo, tá? Isso aí é a essência do legalismo, salvação pelas obras, tentativa humana de chegar ao céu por ele mesmo. Não tem como. Em contrapartida, a oferta de Abel revelou, embora débil, porque a gente sabe que toda oferta que a gente faz, tudo que eu faço, por melhor que eu queira fazer, ela é débil, representa a verdadeira adoração, que só a morte de Cristo pode nos salvar, tá? Só, tá? Eu não posso me salvar. O único que pode me salvar é o próprio Jesus Cristo, mais ninguém, tá? Então, a adoração verdadeira, ela parte do princípio de que é Deus que me salva. Primeira coisa, eu tenho que entender isso. É Deus que me salva. Eu não tenho nada em mim que possa me salvar, tá? Só quem tem é Deus. Então, por ele me salvar, eu adoro ele do jeito que eu quero, tá? Tem um salmo que representa muito bem isso, é o Salmo 100, tá? O Salmo 100, ele não diz quem é o autor, tá? Mas é um salmo que a gente deve pensar que é um salmo muito alegre, devia ser um hino muito feliz, muito contente, é um salmo de alegria, porque está adorando a Deus. E no Salmo 100, o título dele é Salmo de Louvor, tá? Então é adoração. A gente identifica algumas coisas. É um salmo pequeno, tá? Ele tem 5 versos, a gente vai entendê-los aqui. No Salmo 100, verso 1, tem até o hino baseado nesse salmo, né? Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Primeira coisa que quando fala celebrai, ele está convidando a todo mundo. Todo, não é só Israel, porque ele fala assim, todas as terras. Ele não está preso, está dizendo só que Israel é que tem que adorar. Eu tenho que adorar, você tem que adorar, toda a terra tem que adorar a Deus. Isso aqui é uma mensagem universal, é um chamado a todo ser humano. Esse convite não é limitado aos hebreus, somos todos nós, tá?
Aí no verso 2 diz assim: servi com alegria e entrai diante dele com cântico, tá? Servir ao Senhor com alegria, entrai ou apresentai diante dele com cântico. Gente, é um privilégio cantar louvores ao Senhor. Isso tem que trazer alegria no coração. Sabe, às vezes a gente está cantando hinos, sabe, parece, não tem alegria. Davi falava assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Às vezes a gente não tem alegria em servir a Deus. A gente às vezes não tem alegria em cantar para o Senhor. Cantar faz parte da adoração. Cantar faz parte da adoração. Deus quer isso, tá? É uma maneira de expressar. Às vezes você não sabe pregar, não sabe dar estudo bíblico, mas você sabe cantar. E assim, e o cantar a Deus, você não precisa ir cantar na frente da igreja, não precisa cantar para todo mundo, você pode cantar para você. Você está sozinho, você canta um louvor a Deus. Você chama os anjos para ficar contigo nesse momento, tá? Todos devem cantar, todos adoramos, os anjos cantam a Deus. Eu gosto que minha mãe fala assim, quando acorda de manhã, ela ouve um pássaro cantando. Ela sempre falava isso pra gente quando a gente era criança. Ela falava assim: olha, os anjos estão cantando para Deus. E é verdade. Os anjos não, os pássaros estão cantando para Deus. E é verdade, eles estão louvando ao Senhor, né? No verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. Olha aqui nesse verso 3 apresenta algumas coisas, né? Primeira coisa, saber. Eu só vou adorar a Deus porque eu sei que Ele é Deus. E assim, ele usa aqui a palavra nessa Bíblia, mas algumas Bíblias, o Salmo 100 aqui é Yahweh. Ele usa Deus das duas formas. Então, se você saber que Yahweh é Deus, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é Adonai, tá? Saber que Yahweh é Adonai, é isso que ele está falando. E por que eu tenho que adorá-lo? Primeira coisa, eu tenho que saber que eu tenho que adorá-lo porque Ele me fez. Eu tenho que adorá-lo porque Ele me fez. Eu sou o povo dele, eu sou o rebanho e Ele é meu pastor. Olha que coisa linda. É a mensagem muito clara aqui do salmista, né? Você tem aqui o grande Deus, o todo-poderoso, o maravilhoso, Ele me fez. Então Ele me chama para a adoração, né? Por quê? Porque Ele é Criador. E ao mesmo tempo, como Ele é meu pastor, Ele é meu redentor. Então, Ele é meu Criador, Ele é meu redentor. Eu sou pastor e Ele é meu... Eu sou ovelha, que pastor? Eu sou ovelha e Ele é meu pastor. Olha que mensagem linda. Faço parte do rebanho. Isso deveria dar a nós ficarmos felizes, alegres, né? Nós deveríamos estar muito alegres porque, gente, Deus nos salvou. Esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo podre, esse mundo que não tem noção, as pessoas não sabem o que é mão direita e o que é mão esquerda. Esse mundo está acabando, Deus vai nos redimir. Isso é momento de alegria. No verso 4 diz assim: entrai pelas portas com louvor, ou em algumas traduções com ações de graças, tá? E nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, tá? As expressões aqui são paralelas, sugerindo a chegada dos adoradores ao santuário, com cânticos. Era assim que a gente deveria entrar na igreja. Mas eu entro aqui também o seguinte: não é qualquer música, não é a música que eu quero, é a música que agrada a Deus, tá? A gente vê, e eu estou falando de forma geral, tá? Algumas músicas, sabe? A pessoa pega samba e põe em nome de Deus. Tem gente que pega pagode, põe em nome de Deus, música sertaneja, e fala: não, estou cantando a Deus. Mas porque tá... Não, eu gosto, por exemplo, eu gosto de samba, então eu vou fazer eu vou para louvar a Deus. Não é isso, gente. Eu gosto de música sertaneja, então vou pegar uma música sertaneja aí e vou colocar uma letra. Não é isso. É a música que Deus quer, tá? É a música que agrada a Ele, tá bom?
É esse tipo de música que a gente precisa. Então, ó, entrar aí pelas portas, a gente tem que entrar na igreja, e quando a igreja estiver cantando, cantar com louvor, adorar esse Deus com esses cantos. Nós temos que louvar o nome do Senhor com gratidão, porque ó, bendizer-lhe o nome, tá? O nome de Deus é bendito, o nome de Deus é maravilhoso. E a gente precisa entender isso, e precisamos cantar sobre isso, para que o mundo entenda isso aí. E o verso 5 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Porque ó, aqui faz o perfeito sentido de encerrar esse salmo. Tem que encerrar assim. Porque ó, eu tenho que celebrar com júbilo ao Senhor, eu tenho que servir com alegria. Então, eu tenho que cantar com alegria, eu tenho que servir com alegria, porque eu sei que o Senhor é Deus, porque Ele é meu Redentor, Ele é meu Criador, Ele é meu Redentor. Eu tenho que entrar na igreja, tá? Entrar como eles entravam no santuário, nos seus átrios, com hinos de adoração, de louvor. E aí, por quê? Porque o Senhor é bom. Esse bom não tem nada a ver assim com a pessoa que faz uma bondade. Aqui é o caráter de Deus, tá? Ele tem o caráter dele é bondade. Ele é bom, tá? Ele não tem bondade. Eu posso fazer alguma coisa de bondade, mas eu não sou bom, tá? Ele não é porque ele faz bem, é porque ele é bom, tá? E diz assim, ele é bom e a sua misericórdia é eterna. A misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos destruídos, tá? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A graça de Deus para mim e para você é eterna. E diz assim, ó, e a sua verdade, ou alguns dizem assim, a sua fidelidade é de geração em geração. Deus é fiel comigo e com você em todos os momentos. Todos os momentos. A parte dele ele sempre faz. A parte dele ele sempre está fazendo. Tá? É a gente que quebra a nossa parte. Quando a gente vê durante a história a aliança de Deus com Israel, Deus sempre fez a parte dele, Israel sempre quebrou. Deus sempre faz a parte dele comigo e com você. É eu e você que quebramos, tá? Deus merece louvores nos seus átrios. E quando eu digo, é claro que o Salmo está falando de átrios, mas eu digo assim, ele merece louvor na nossa casa. Ele merece louvor no nosso trabalho. Ele merece louvor enquanto nós estamos andando. Ele merece louvor em todos os momentos da vida. Por quê? Porque Ele é bom, é o seu caráter. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é fiel. Porque Ele é meu Criador. E porque Ele é Redentor. Que Deus fique com vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham esse desejo de louvar ao Senhor de todas as maneiras. E até a próxima. Um abraço, meus irmãos.